E aí, cambada, tudo bom? Ah, eu cansei de falar meu povo. Acho que eu gravei 9 vídeos num dia só, enjoou. Bem-vindos a mais uma batalha de edições, então foram várias, mas eu sei que vocês gostam do quadro, então. E essa é a segunda e por enquanto a última batalha que eu consigo fazer de vinil, porque eu não tenho variantes de vinil, porque, né, eu ainda tenho um pouquinho de amor ao dinheiro que eu não tenho. Mas não deu, né? Eu sou apaixonado pelo single de Patty e Lonely, eu amo a música, as duas na verdade. Quase as três, porque Patty eu gosto da versão Spanglish, eu confesso. A versão espanhola eu não sou tão fã assim não. Mas amo de paixão, adoro o clipe. E fiquei tão feliz pela chance de comprei na Amazon relativamente barato, acho que foi cento e pouquinho, antes. Eu tô falando antes da Amazon começar a vender vinil com preço mais baixo. Né, então não foi um verdadeiro achado, só que aí a Amazon me mandou um picture. Vocês sabem como eu odeio picture. Vamos lá, pra quem não viu o vídeo, até porque o vídeo onde eu explico, né? O que é um picture? E aí uma coisa, mas e o Zoetrope que aparece aquela imagem? É a mesma coisa, gente, olha só. Vamos olhar aqui, deixa eu pegar um outro vinil aqui. Vamos algumas coisas pra gente entender. Num disco de vinil, a gente tem esse disco de 30 centímetros, 12 polegadas. E aqui ao centro, a gente tem o que é chamado de selo. O selo é a parte, né, com a informação, né? Antigamente os selos eram padronizados por gravadora, vinha apenas com texto. Na renascença do vinil, né, dá pra chamar assim, aí os selos começaram a ter arte pro álbum. Mas nenhum selo tinha arte? Tinha, era comum. Não era comum, mas acontecia, né? O True Blue da Madonna teve, mas você vê, o True Blue da Madonna teve. A carreira da Madonna inteira, dos anos 80, dos anos 90, teve arte pro selo do True Blue e foi ter arte de novo só no Music. Você vê como não era comum. O Kid de Abelha era uma banda que aqui no Brasil, eles eram bastante, adeptos de arte exclusiva pro selo, mas era raridade. A maioria dos selos eram de gravadora. Bom, o selo é um papelzinho aqui no meio. Se não me engano, acho que ele tem 10 centímetros, eu acho. Eu não lembro quanto. Eu já medi, porque quando eu fiz o meu eu medi, mas eu já esqueci. E, né, os sulcos são gravados no plástico. O nome do plástico é vinil, por isso se chama disco de vinil. Antigamente a gente chamava só de disco, né? Ou de LP, mas hoje em dia fica disco de vinil, hoje tá sem um nome menor. De qualquer forma, não dá pra você botar música aqui no meio, até porque a agulha das vitrolas automáticas não vem até aqui. Ela tem um ponto onde a agulha para e volta. Aí tão lançando aquele vinilzinho de 4 polegadas pra cima, o que não vai dar certo pra quem tem vitrola automática, porque a agulha não vai até o final da música. Né? Mas pra quem não tem, vai dar pra ouvir. Beleza. Bom, você precisa do plástico para poder fincar a ranhura da música por onde a agulha passa para fazer barulho. Quando você faz um picture e você coloca uma foto que é do tamanho do disco todo, como eu disse, você precisa do plástico para fincar a ranhura. Você não consegue fincar a ranhura em papel. É possível? É possível, tanto que, né, acho que lá nos anos 60 tinha um single do Roberto, na época não era chamado de single, né, mas tinha uma música promocional do Roberto Carlos que vinha numa revista. Era propaganda do disco, aquilo foi genial, mas ali era um papelão grosso. Né, e eu acho que tinha um revestimento plástico, não sei dizer porque eu nunca tive isso em mãos. De qualquer forma, não dá pra você fincar os sulcos no papel fino da arte. Porque isso aqui é basicamente um selo que é do tamanho do disco todo. Né, ao invés de ser só o tamanho aqui do meio, porque, né, a máquina da prensa ela é feita para aquele lá, então dá para perceber ainda onde seria o tamanho do selo apenas. Só que o selo é do tamanho do disco todo. Então como é que faz? O vinil, ele tá aqui só para dar suporte, só para dar estrutura, para ele não ser flácido, para ele ser rígido. O que a gente tem é um plástico, e olha, na maioria dos pictures a embalagem é plástica, porque a ideia é você ver a foto. É um plástico, gente, mais fino que isso daqui. Bem mais fino. Que fica prensado
na parte de fora. Então o que a gente tem, né? Quando bota lá na prensa, né? Tem a matriz grandona, aí bota o selo de um lado virado para baixo, encostado na matriz, coloca o plástico derretido, coloca o outro selo do outro lado virado para cima, porque a matriz do outro lado tá em cima. Abaixa a alavanca, vai literalmente prensar, por isso que é chamado de prensagem. O plástico ali é quente, né? O plástico vai expandir, inclusive ele vaza, ele é recortado. O calor vai manter ele firme, vai colar os papéis dos dois selos no disco, por isso que não sai. E vai sair o disco inteiro para consumo. Como o papel do selo do Picture é do tamanho todo, o que eles fazem? Eles colocam, tá lá a matriz. Antes de botar o selo, eles botam uma camada do plástico. Botou a camada do plástico, aí botou o papel grandão do selo, virado para baixo. Aí botou o plástico do vinil, que tá ali só para dar estrutura. Do outro lado, botou o papel do selo virado para cima, botou outra camada de plástico e aí se imprensa. O que for prensado não vai ficar prensado no vinil, vai ficar prensado no filme de plástico. Por conta disso, não tem profundidade no sulco. Como não tem profundidade no sulco, o disco estraga com facilidade, e 2, o áudio é ruim. Porque a agulha não penetra o sulco direito, ele não tem o mesmo tamanho dos sulcos dos vinis normais. Por isso que eu não suporto vinil picture. E por isso que não presta a qualidade do áudio. Ah, mas o áudio daquele disco é legal. Ok, mas ele ainda é inferior, bem inferior do que ele seria se por algum acaso ele não fosse um picture. E aí, quando eu comprei o single de Patsy, a Amazon me mandou um picture. E eu fiquei incomodadíssimo. Até porque aqui, tá vendo que tem um papel aqui, mas esse papel quem fez fui eu, gente. Quando eu comprei o vinil do meu single de Patsy, eu recebi ele assim, num saco, com etiqueta aqui, um código de barra do outro lado, acabou mais nada, só o disco. A única coisa que tem é uma etiqueta. Eu que fiquei inconformado, que assim, pelo menos como a capa dele é de excelentíssima resolução da internet, eu fui na gráfica e fiz no A3. A gráfica ainda fez mal feita, ficou uma parte branca, eu tive que pintar, e fica meio feinho, mas pelo menos tem alguma coisa. Então assim, eu tenho um encarte porque eu fiz um encarte para ter uma arte de capa. Essa capa oficial do single de Patsy Lonely, eu amo essa capa. De paixão. Eu acho lindíssima. E aí a gente tem a etiqueta. Jennifer Lopez e Maluma, Patsy Lonely, lado A, Patsy Spanglish, que é um segundo menor, não sei por que eles botaram com o segundo menor, era só fingir que era igual. E o lado B, Lonely, com 13/18, aqui crédito, acabou, mais nada. E o disco, só aqui dizendo, olha, Side A, e aqui também Side B. Ah, e detalhe, não tem nada, em lugar nenhum, que mencione que ele é 45 RPM. Você descobre quando você escuta. O single que eu recebi era assim. Eu até pedi pra trocar, porque não dizia que era picture, né? O código não batia com picture. Mas aí ia ter que devolver, ia demorar meses pra encomendar. Ah, dá lá essa merda aí. Aí eu fiz a capa. Aí aqui eu botei letra. Side A, Patsy Spanglish Version. Side B, Lonely e crédito. Aí como tava escrito 49 na etiqueta, eu botei igual, né? O legal é que como tem esse espaço todo pra botar letra de uma música só, eu botei todas as repetições de refrão, tudo... todo completinho. Até os IE da vida, e é numa linha só, coisa que quando eu faço em carteira eu jamais faço uma coisa dessa. Que eu preciso economizar espaço, mas aqui eu não precisava. Aí eu abusei.
Na verdade, eu acho que daqui eu tirei do... Eu não consigo lembrar quem eu fiz primeiro, se foi esse ou se foi o meu single em CD, mas eu acho que eu fiz o single em CD primeiro. Aí o A3 não é nem exatamente tão grande, então ele fica um pouquinho... Mas pouquinha coisa que fica. Mas ainda é melhor assim do que sem nada. Porque sem nada é foda. Aí, ano passado, 2024, eu consegui pela Shopee baratinho a versão da Urban Outfitters, que tem capa exclusiva. E aí que tá. A capa é legal, é uma boa capa, só que a capa oficial é melhor. Mas ainda é uma boa capa. Eles fizeram na gravação do clipe, né, tiraram foto. Só que é uma edição... Gente, chamar de batalha é sacanagem. Porque se tem uma batalha injusta é essa. Porque primeiro que o outro perde por ser picture. Ponto. Eu acho que se esse daqui da Urban viesse na mesma embalagem plástica, sem nada escrito, onde simplesmente não fosse um picture, ele já seria vitorioso daí. Só que todo o resto, eu já cansei de falar desse vídeo aqui no canal, mas pelo menos agora tem um vídeo só pra ele, então talvez você tenha chegado a esse vídeo por conta desse single, se não tenha visto os outros. É uma das melhores apresentações de vinil que eu tenho para um conteúdo tão pequeno. Porque a gente precisa lembrar que isso aqui é um single. Isso não é um álbum. Isso é um single. Single, na maioria das vezes, vem num 45 RPM de 7 polegadas num card sleeve piquitico. E que se fosse isso, já tava bom pra caramba. Porque é um single. Então estaria maneiro. Só que... Vamos lá. Jennifer Lopez e Maluma, Patti Lonely. A lombada é preta. Jennifer Lopez e Maluma, Patti Lonely. E a lombada é preta por puro design, porque a contracapa é azul de volta. Lado A, Patti Spanglish, de novo, 350, 349. Um negócio colando aqui. E o lado B, agora parece que tem um acento em pá. Hein? E o lado B, o side B lonely. E, cara, a fonte das coisas é imensa, porque é uma arte de 30 centímetros que não tem nada. E aí a gente tem Gatefold. Tá, tudo bem que é só crédito, mas mesmo assim, a gente tem Gatefold pra um single. Porra, a gente tem Gatefold pra um single, velho. Podia ter a letra, claro que podia, porque, pô, um negócio de um lado só. Eu botei o crédito e a letra das 3 faixas. Caberia muito bem ter botado a letra, podiam ter botado, mas mesmo assim não tem problema. Ficou bonitão. A etiqueta, claro que ainda veio com a etiqueta. Exclusivo da Urban Outfitters, Jennifer Lopez e Maluma, inclui os hits. Cara, inclui os hits é ridículo. Inclui os hits Patti Lonely, é só o que tem. Essa merda. Prensado em edição limitada de vinil clear. Ainda tem isso, o disco é clear. Aí o disco é clear. E dentro, ao invés de você só ter envelope, não, você tem um envelope de papelão que repete a arte do álbum. Ah! É incrível, velho. É melhor do que a maioria dos álbuns simples que eu tenho. É um negócio absurdo. Porque muito bem, gente, de novo, se fosse comercializado só isso aqui, e a contracapa viesse aqui, porque aqui tá só Patti Lonely. Se tivesse a contracapa certinha com crédito, e fosse só isso aqui com disco aqui dentro, já estaria bom pra caramba. De novo, é single. E tem álbum que é assim, pelo amor de Deus, mas não, isso aqui é só envelope pro disco. E aí, além de tudo, botei ao contrário, a gente tá de cara com esse clear lindo pra cacete. Lado A, Patti Spanglish. E aqui ao redor, Jennifer Lopez e Maluma, Patti Lonely, Jennifer Lopez e Maluma, Patti Lonely, 3 vezes. E aqui o lado B, Lonely. Lonely. Porque é só o que tem, só tem uma música. E claro, né, são 2 faixas. Ah, como é que o disco tá tão preenchido? Porque é 45 RPM. E também isso ele peca. Ele não menciona. E porra, vamos combinar que aqui espaço pra isso ele teve. Espaço pra ele dizer, olha, altera a rotação da tua vitrola. Aí podia, mas não botaram em lugar nenhum. Pior de tudo que eu acho tão bem feito, que eu passei a gostar dessa capa também. Porque eu gosto muito da capa oficial, eu gosto muito mesmo.
Só que só o fato de ter as duas... Esse é o único vinil que eu realmente comprei de novo. Porque... Tudo bem, eu tenho os dois Glories. Ah, pô, são 7? São 7? Não, 6. São 6 faixas a mais, porra. Não é só a arte que muda. Tem 6 faixas a mais no vinil. Aí quando tava um bom preço e acabou a tutela da Britney, eu fui e comprei. Mas onde a tracklist é a mesma e não foi nem por causa da embalagem, eu nem sabia que a embalagem era isso tudo. Mas quando eu tive a oportunidade de ter um vinil que eu gosto muito, sem ser no Picture, eu caí pra dentro e foi a melhor coisa. Então, gente, não tem nem o que batalhar aqui. Vencedor de longe. Inclusive, eu consigo batalhar esse single com metade da minha coleção e ainda ganha. Fácil. Tranquilamente. Tem nem pra onde correr aqui. Galera, dá a opinião de vocês. Quero saber nos comentários. Até a próxima. Tchau.